Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, nosso segundo bloco, conversando aqui com o professor e doutor Henrique Besser. Professor, fala-se muito, e conhecendo a realidade da saúde brasileira, principalmente com toda essa experiência que o senhor já tem na medicina, diariamente se anuncia na mídia a pressão que os médicos sofrem para cada vez atender mais um número, e cada vez um número maior de pacientes, né? Mais horários, mais médicos, mais pacientes, menos estrutura. Eu gostaria que o senhor comentasse essa questão e nos respondesse se o Código de Ética Médica, de alguma forma, prevê essa questão. Sim, ele prevê. Realmente é um problema que vem crescendo, né? Em função da falta de estrutura, uma demanda cada vez maior e investimentos cada vez menores na saúde pública, né? Nós temos problemas não só no nível do investimento propriamente dito pelo governo federal, pelo estadual, pelo municipal, temos dificuldades na gestão, na administração, no gerenciamento, né? E até mesmo agora na execução, né? Em função de baixa remuneração, etc. Certo. E aí acaba entrando essa questão da necessidade, dessa cobrança de um atendimento aumentado. Cabe ao médico, ele tem a obrigação de definir os limites disso. Tá? Posso citar aqui, no próprio Código de Ética Médica, no capítulo 2, que fala dos direitos dos médicos, tá? Temos o artigo 8º, em que está definido exatamente: é direito do médico decidir em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que acúmulo de encargos ou de consultas venha prejudicá-lo. Então, o médico deve definir qual o seu limite. Tá? Nós sabemos que muitas vezes os médicos acabam encurralados pela pressão do gestor municipal ou do dono da clínica, ou enfim. Tá? Isso acontece no campo privado e no público. Certo. Tendo que decidir muitas vezes qual paciente vai ser primeiro atendido e talvez tenha mais chances de... Essa já é até uma outra situação. Tá? Mais grave. Talvez. Mais grave. Mas essa parte em relação ao volume, o médico ele deve definir. Claro que na emergência fica difícil. Sim. Ele está lá de plantão, o que aparece tem que ser atendido. Mas nos ambulatórios da atenção básica, né, o médico deve decidir. Ele deve dizer, não, eu não posso atender esse número em tal tempo. Eu só posso atender X. Tá? Eu tenho essa experiência. Tá? E eu consigo, graças a Deus, através de argumentação, né, através de conversas com secretários municipais, de uma maneira geral, claro, em função da minha experiência, né, apresentar essa situação e consigo manter um limite, né, razoável, do aceitável, para que todos os meus pacientes tenham tempo suficiente de consulta para apresentarem seus problemas, serem avaliados e, a partir daí, então, uma estratégia, né, de investigação, de terapêutica, etc. Tá? Então, mas muitas vezes eu tenho que bater de frente com uma enfermeira ou com um secretário. Isso acontece. Mas cabe ao médico Ele tem esse direito. E ele tem esse direito. Ele tem esse direito de decidir isso aí. Exatamente. Muito importante. Doutor, esses dias, contando também uma situação vivida por mim, recebi na minha sala, na coordenação do curso, um ex-aluno que me entregou um material muito interessante acerca das crenças das testemunhas cristãs de Jeová. Né? Segundo esse documento, essas pessoas poderiam se negar a um determinado tratamento médico, como, por exemplo, uma transfusão de sangue. Daí vai a minha dúvida e a minha pergunta acerca da sua opinião. Até que ponto o paciente pode interferir na decisão do médico acerca de um determinado tratamento a ser adotado? Quer dizer, ele pode se negar, é um direito que ele possui? Essa é uma discussão que vem vindo já há muitos anos. Tá? Ela começou e mais ou menos passou a fazer parte das orientações éticas, né, do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina, antes mesmo do anterior, do Código de Ética Médica anterior. Tá? No antigo código já havia uma previsão nesse sentido, de uma forma não muito bem definida, e ganhou força no atual. Tá? Então essa questão do paciente ser ouvido
na decisão do que vai acontecer com ele. O direito dele de recusar esse ou aquele tratamento. Tá? O direito de não ser tratado. Tá? Ele ganha cada vez uma força maior. Uma força tá? maior. É o princípio bioético da autonomia, né? Que ganha relevância cada vez maior. O senhor tem estudado acerca desse assunto, até pela sua disciplina de bioética? Exato. Né, é um assunto que vem ganhando cada vez mais interesse né, mundial. Essa é uma discussão mundial. Né? É interessante observar. E que as pessoas, então, chegam a poder decidir. Por exemplo, né, ganha força um documento, né, que é o qual se denomina testamento vital. Certo. Né? Uma pessoa faz um testamento, como qualquer outro, né, onde ele informa o que quer e o que não quer que aconteça com ele, quando ele estiver numa circunstância onde ele não possa optar. Está inconsciente, ou enfim. Né? Então, ele tem um testamento que já orienta o que ele quer ou o que ele não quer. Vamos dizer assim, se o médico pode insistir, me desculpa a minha ignorância no assunto médico, mas se o médico pode continuar insistindo na tentativa de salvar o paciente, ou se chegando num determinado estágio que não tem mais volta, não tem mais recuperação, o médico poderia... Essa já é uma situação que engloba essa circunstância do paciente ter optado, né? Ou até mesmo a conversa com a família, né? São definições onde, por exemplo, eu gostaria de citar aqui, né, aqui nos princípios fundamentais, o artigo 21, né, no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, por eles expressos, desde que adequados ao caso cientificamente reconhecidos. Então, o paciente pode também optar o que ele quer que faça, não só o que ele quer que não faça. Certo. Tá? É uma ampla liberdade, então cresceu a liberdade. Exatamente. Cada vez mais o paciente participa do que vai acontecer com ele. Tem uma maior autonomia, vamos dizer assim, em relação ao tratamento. Autonomia ganhando força o tempo todo. Perfeito, professor. Fechamos aqui nosso segundo bloco, mas logo estaremos de volta. Não saia daí. Tá, ok.